Olá, bem-vindos ao canal Software Mental. Eu sou Luciano Vicenzi e esta é a série Reflexões, um espaço nesse canal para um bate-papo entre eu e você, visando expandir as nossas fronteiras mentais para que sejamos cada vez mais protagonistas da nossa própria história. Este canal conta com o patrocínio e o apoio técnico da Atena Mídia. O canal Software Mental conta com 2 séries de conteúdo, as entrevistas com convidados especiais e a série Reflexões, onde você é minha convidada, meu convidado. A série Reflexões, a partir de hoje, passa a ter uma nova série de conteúdos, onde nós vamos explorar aí por 10 episódios o tema na liderança. Esses episódios a gente vai chamar de Cara a Tapa, a liderança na prática. Nos episódios anteriores, a gente falou aí sobre as competências do mindset da abundância, autoestima, coragem, autonomia, confiança, experiência, criatividade. Falamos dos 3 pilares aí, cada uma desses temas aí com 3 episódios do nosso podcast. E hoje a gente vai começar a falar sobre o primeiro episódio do Cara a Tapa, a responsabilidade da liderança. Isso porque responsabilidade não é um tema comum na gestão ou na liderança ou nas pessoas, de modo geral. Na verdade, nós não somos educados para isso aí, o nosso cérebro não é muito bem voltado para isso, e é preciso um certo esforço pessoal, um certo empenho para que se desenvolva essa responsabilidade. Para alguns é mais nato, mais fácil, mais simples esse processo, para outros é bastante custoso, né? No software mental, a gente costuma desenvolver o tema da liderança a partir de uma definição extremamente simples. Líder é a pessoa responsável por encontrar soluções, produzir resultados e desenvolver pessoas. E eu costumo dizer que a palavra mais difícil desta definição é responsável. A maioria das pessoas não gosta de assumir a responsabilidade, principalmente quando as coisas não vão muito bem. Quando vai tudo bem, joia, sou eu mesmo, bate no peito, vai em frente, enche a boca para falar. Mas na hora que a coisa dá uma zica, tropeça, o resultado não aparece, aí já é mais difícil a questão da responsabilidade. Essas estruturas, então, organizacionais baseadas em silos, né? Aquele organograma de caixinhas, favorece, então, mais ainda essa história de botar a culpa na caixinha do lado. E, não raro, aí a liderança ou gestores fazem isso sem perceber na prática que isso detona a própria liderança. É bom que se entenda que liderança é uma questão relacional, é entre pessoas, não é entre chefias ou entre questões hierárquicas, embora uma coisa às vezes venha acompanhada da outra. Liderança deriva das relações humanas, assim como poder, ética, política, são aspectos relacionais da onde se derivam esses temas em si. E a liderança é justamente essa condição de uma pessoa influenciar o pensamento e o comportamento da outra ou de outras, conforme o caso, de acordo aí com o contexto ou as necessidades em jogo. Um aspecto fundamental é que nós não somos educados para a liderança porque sempre disseram para a gente o que fazer. Na infância, os primeiros conceitos de certo, errado, bom ou mal, justo e injusto, a gente aprende com os nossos pais, faça de acordo com o que eles pedem, você se dá bem, faça de acordo com o que eles não querem, você é reprimido de alguma forma, mais ou menos intensa. Você vai para a escola e é o professor quem diz para você o que você tem que estudar, é ele que avalia você, ele que te dá a resposta. Então, ele diz o que você estuda e ele te diz se você passa ou se você não passa. Chega na empresa, você está acostumado, então, muitas vezes, com que alguém venha e diga para você o que é que você tem que fazer. Então, todos esses imbróglios aí, essas situações da vida, fazem com que o indivíduo, muitas vezes, não se perceba, de fato, o protagonista dessa história toda. Por quê? Porque tem muita gente o tempo inteiro dizendo para ele o que ele tem que fazer, como ele deve ser, como ele deve se comportar. Se ele tem aí laços
de base religiosa, vai ter lá um pastor, um guru, um padre, alguém que vai dizer para ele o que ele tem que fazer, como é que ele tem que fazer, como é que ele tem que agir na vida e por aí vai. Isso faz, então, com que, aos poucos, a pessoa se acomode e se acostume a não assumir, de fato, a responsabilidade pelas coisas que faz. E isso é um problema. Em termos de liderança, isso é um problema porque é justamente aí que a casa cai, na hora que os outros percebem que esse indivíduo muitas vezes se prevalece, por exemplo, numa função hierárquica, mas que na prática não tem autoridade moral para, de fato, influenciar o comportamento e o pensamento das pessoas de uma maneira mais clara e ostensiva, porque não assume a responsabilidade pelo que faz e pelos resultados que obtém. Não é de estranhar. Às vezes é difícil para uma pessoa que ela é bem intencionada, que ela está procurando fazer o melhor, ela teve um relativo sucesso e por isso chegou a uma condição de gestão ou de chefia, e então ela começa a achar que esse modelo que ela está usando está dando certo. E quando ela tem que se deparar com ela ter que tomar as decisões e assumir os ônus das decisões naquilo que lhe diz respeito, isso traz um incômodo, isso traz um desconforto, e não raro ela faz como o leão da montanha e foge pela direita. Ou seja, eu não consegui porque o Zé tinha que me entregar tal coisa, o Zé não entregou, a área do Zé tinha que me entregar tal coisa, não me entregou, o fulano tinha que me entregar tal coisa, não entregou, e aí ela procura jogar uma nuvem de poeira em cima daquilo que deveria ser, de fato, a resposta e a responsabilidade dela. Então, a pessoa pegou confiança no jeitão dela fazer as coisas, e agora ela tem que, na verdade, assumir que ela errou. E o erro para o ser humano não é legal, o nosso hardware diz que o erro nos desconecta, o erro nos afasta, o erro nos reprova, não é legal. E aí, então, é preciso aí uma certa dose de coragem para você lidar com os seus erros, assumir a responsabilidade pelos seus erros, e bater no peito e vamos lá, e vamos acertar, e vamos corrigir, vamos melhorar essa situação aqui de alguma forma. Então, essa condição que no século passado deu sempre muito certo, porque então o tempo inteiro o camarada ia para cima para pedir a bênção, para saber o que fazer, e isso não raro agradava o ego de quem está em cima, agora já não funciona mais, agora já não tem mais espaço. O mundo está mudando de uma tal forma onde as organizações mais horizontalizadas requerem mais protagonismo, não só da liderança, de todo mundo. Porque, e a gente vai falar em outros episódios aqui à frente, existe a questão do líder informal, aquele camarada que não tem cargo formalmente definido pela empresa, mas que ele influencia o pensamento e o comportamento dos outros. Esse é o líder informal. Então, se há quem influencie, sempre há algum nível de liderança. O problema é quando essa liderança se afasta de quem deveria tê-la, que é o gestor ou a gestora, justamente porque não toma frente para dar as direções, os rumos, ou pelo menos solicitar que as pessoas caminhem na direção certa. Então, primeira dica fundamental para você: líder é a pessoa responsável por encontrar soluções, produzir resultados, desenvolver pessoas. Mas a primeira questão, o primeiro desafio é responsável. Assuma de fato a responsabilidade pelos seus resultados. Pare de justificar, pare de querer transferir a responsabilidade para os outros. Traga para si, bata no peito, que aí você vai ter mais chances de fato, começar a desenvolver essa liderança. No próximo episódio nós vamos falar um pouquinho mais sobre como é que isso aí pode ser feito de uma maneira mais tranquila. Tá certo? Primeiro episódio, série Tapa na Cara, a liderança na prática. Voltamos daqui a pouco com o segundo episódio. Um abraço, tchau.